Na mansão onde o silêncio reinava, um pai vivia preso ao luto da filha que perdeu. Até que, num dia chuvoso, uma menina faminta ajoelhada na calçada cruzou seu caminho. Os traços dela, tão familiares, reabriram memórias que ele jurava ter enterrado. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O casarão no bairro do Jardim Europa, em São Paulo, parecia ter perdido a alma junto com sua pequena moradora. As janelas enormes, antes sempre abertas para deixar entrar a luz do sol, agora permaneciam fechadas com cortinas pesadas que impediam qualquer claridade. O jardim, outrora exuberante e cheio de vida, definhava sob o abandono, e dentro daquelas paredes, um homem igualmente murcho vivia como um fantasma em sua própria existência. Antônio Ribeiro, aos 45 anos, era apenas uma sombra do empresário bem-sucedido e cheio de vida que havia sido. Seu rosto, marcado por olheiras profundas e uma barba sempre por fazer, raramente esboçava qualquer emoção. Desde que Júlia, sua filha de 8 anos, havia se ido após um trágico acidente, ele existia em um limbo, preso entre a vida que não conseguia mais viver e a lembrança da criança que tanto amava. Naquela manhã de junho, a neblina típica do inverno paulistano cobria a cidade como um manto cinzento. Antônio acordou antes mesmo do despertador tocar, como sempre fazia. Seus olhos se abriram para encarar o teto, sem pressa de se levantar. Para quê, afinal? O dia seria igual ao anterior e ao próximo. Uma rotina mecânica, desprovida de alegria ou propósito. Dona Zuleide, a governanta que cuidava da casa há 2 décadas, já estava na cozinha preparando um café que sabia que ele mal tocaria. A senhora de 60 anos observava, impotente, o definhar do patrão. Ela também sentia a falta da pequena Júlia, cujas risadas preenchiam cada canto daquele casarão, mas sabia que a vida precisava continuar. "Bom dia, seu Antônio. O café está na mesa." Ela anunciou quando o viu descer as escadas, vestido com o mesmo tipo de roupa formal de sempre, impecavelmente passada, contrastando com sua expressão desolada. "Obrigado, Zuleide", respondeu ele, monossilábico como de costume. A mesa de café da manhã, grande o suficiente para 10 pessoas, parecia ainda mais vazia, com apenas ele sentado em uma ponta. Seus olhos desviaram, como sempre, da cadeira à sua direita, o lugar onde Júlia costumava se sentar, balançando as perninhas que não alcançavam o chão, pedindo para contar histórias dos animais que via no zoológico ou das aulas de balé. O café da manhã durou apenas o tempo necessário para engolir metade de uma torrada e um gole de café. Era alimentação por obrigação, não por prazer. Sem Júlia, até mesmo o paladar de Antônio parecia ter morrido. No escritório que mantinha no térreo do casarão, ele revisou alguns documentos da empresa de engenharia que herdara do pai e que agora comandava com eficiência metódica, ainda que sem entusiasmo. Seus funcionários já estavam acostumados a receber e-mails curtos e objetivos, enviados em horários improváveis, como 3 ou 4 da manhã, as horas em que a insônia o vencia. Às 10 horas, seu motorista, Sebastião, já esperava para levá-lo à empresa. No banco de trás do sedã preto, Antônio olhava pela janela sem realmente ver a cidade em movimento. São Paulo podia ser um caos de carros buzinando e pessoas apressadas, mas dentro de sua bolha particular existia apenas o silêncio. Na Ribeiro Engenharia, sua presença causava o efeito habitual, um misto de respeito e pena. Funcionários o cumprimentavam com acenos discretos, nunca esperando mais que um rápido movimento de cabeça em resposta. Sua secretária Amanda já sabia a rotina de cor: café sem açúcar na mesa às 10h30, almoço, que ele raramente tocava, ao meio-dia, e a agenda organizada com precisão militar. "Seu Antônio, o engenheiro Marcelo precisa da sua assinatura para o projeto da nova ponte", disse Amanda, entrando em sua sala após bater suavemente na porta. "Pode deixar aqui", respondeu sem levantar os olhos dos documentos que analisava. A tarde seguiu como as centenas de outras que vieram antes. Reuniões onde ele falava apenas o necessário. Decisões tomadas com pragmatismo. Olhares para o relógio, contando as horas para voltar ao casarão vazio que, apesar de tudo, era o único lugar onde ele podia se permitir sentir algo, mesmo que esse algo fosse apenas dor.
Mas aquele dia específico tinha um peso diferente. Era 17 de junho. Exatamente um ano desde que Júlia havia partido. Um ano desde que seu mundo desmoronou. Às 4 da tarde, ele deixou o escritório sem dar satisfações. Algo incomum até mesmo para seus padrões reservados. Amanda sabia, porém. Havia marcado em sua própria agenda aniversário de falecimento da Júlia. Ela apenas acenou com um olhar compreensivo quando ele passou por sua mesa saindo mais cedo. Sebastião já o esperava com o carro. Também ele sabia a importância daquela data, e por isso não se surpreendeu quando Antônio pediu que parassem na floricultura no caminho. As mesmas de sempre, seu Antônio? Perguntou a florista, uma senhora de sorriso gentil, que já o conhecia. Sim, girassóis. Era a flor favorita de Júlia. A menina dizia que eles pareciam pequenos sóis e que nunca ninguém ficava triste perto deles. Com o buquê no banco ao lado, Antônio seguiu para o cemitério. O céu, que durante a manhã apenas ameaçava, agora escurecia com nuvens pesadas, prenunciando uma tempestade típica do inverno paulistano. Não importava. Nem mesmo um dilúvio o impediria de ir até lá naquele dia. Enquanto o carro percorria as ruas do bairro do Morumbi, em direção ao cemitério Getsemane, a chuva começou a cair, primeiro em gotas tímidas, depois em um aguaceiro violento que fazia as pessoas correrem para se abrigar. O limpador de para-brisa trabalhava no máximo, e mesmo assim a visibilidade era difícil. Foi nesse momento, quando passavam por uma rua secundária, que Antônio viu algo que o fez instintivamente gritar: "Pare o carro, Sebastião!" O motorista freou assustado, olhando pelo retrovisor para entender o que havia causado aquela reação incomum no patrão sempre contido. Antônio não respondeu. Seus olhos estavam fixos em uma figura pequena e frágil que se encolhia sob a marquise de uma loja fechada. Uma menina. Não teria mais que 8 ou 9 anos. Estava encharcada, os cabelos castanhos grudados no rosto pálido, as roupas nitidamente velhas e grandes demais para seu corpo, ensopadas pela chuva impiedosa. Algo nela fez o coração de Antônio acelerar de uma forma que não acontecia há um ano. Não era apenas a visão de uma criança sozinha na chuva. Era algo mais. Algo nos traços do rosto, no formato dos olhos, na postura. Algo tão familiar que chegava a doer. A menina, percebendo que era observada, ergueu o olhar. Seus olhos, de um castanho esverdeado único, encontraram os de Antônio através da janela do carro. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Sebastião olhava do patrão para a menina, sem entender o que estava acontecendo. Foi quando eles viram. A menina juntou as mãos, fechou os olhos, e seus lábios trêmulos começaram a se mover em uma prece silenciosa. As palavras não podiam ser ouvidas de dentro do carro, mas havia uma intensidade em seu rosto que falava por si. Sem pensar 2 vezes, Antônio abriu a porta do carro, ignorando a chuva que imediatamente encharcou seu terno caro. Aproximou-se da menina com passos hesitantes, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Ao perceber a aproximação, a garota abriu os olhos assustada. Mas, ao contrário do que seria esperado de uma criança sozinha, vendo um estranho se aproximar, ela não correu. Apenas ficou ali, olhando para Antônio com uma mistura de medo e esperança. "Você está bem?" A voz de Antônio saiu rouca, quase um sussurro engolido pelo barulho da chuva. A menina piscou algumas vezes, gotas escorrendo por seu rosto magro. Chuva ou lágrimas, impossível dizer. "Eu estou com fome", ela respondeu, a voz tão baixa quanto a dele, mas com uma dignidade surpreendente para alguém tão jovem em situação tão vulnerável. Algo naquela voz fez o coração de Antônio falhar uma batida. Era como ouvir um eco do passado, uma nota musical que ele acreditava nunca mais escutar. "Qual é o seu nome?" perguntou, agachando-se para ficar na altura dela, sem se importar com a calça de linho, agora arruinada pela água da chuva e da calçada. "Manuela", respondeu a menina, ainda cautelosa, mas sem desviar o olhar. "Mas todos me chamam de Manu." O mundo ao redor de Antônio pareceu girar. Manu. Júlia sempre dizia que, se tivesse uma irmã, gostaria que se chamasse Manuela, e a chamaria de Manu. O trovão que cortou o céu naquele momento pareceu despertar Antônio de seu transe. A chuva caía com força renovada e a pequena Manuela tremia visivelmente sob a fina proteção da marquise.
Você está sozinha aqui? Perguntou ele, tentando manter a voz calma apesar da tempestade de emoções que o assolava. Manuela assentiu, mordendo o lábio inferior, um gesto tão familiar que fez o peito de Antônio apertar. Onde estão seus pais? Não tenho pais, respondeu ela com uma simplicidade que carregava o peso do mundo. Fugi do abrigo Santa Esperança. Não quero voltar para lá. Sebastião se aproximou segurando um guarda-chuva que pouco fazia contra a intensidade da chuva. Seu Antônio, precisamos sair dessa chuva, alertou o motorista preocupado. Antônio olhou para a menina encharcada, para o buquê de girassóis no banco do carro, para o céu que parecia desabar sobre eles. O cemitério teria que esperar. Algo mais urgente, mais vivo, precisava de sua atenção naquele momento. Manuela, ele disse estendendo a mão, você gostaria de vir conosco? Podemos te dar comida, roupas secas, um lugar para passar a noite. Os olhos da menina se arregalaram com uma mistura de desconfiança e esperança. Eu não vou pro abrigo de volta? Perguntou, a voz pequena mal se destacando do barulho da chuva. Não hoje, garantiu Antônio sem pensar nas implicações do que prometia. Vamos sair dessa chuva primeiro, está bem? Após um momento de hesitação, Manuela pegou a mão estendida de Antônio. Era uma mão pequena, gelada e trêmula, mas que se agarrou a dele com uma força surpreendente, como quem encontra uma tábua de salvação em um mar tempestuoso. No carro, enquanto Sebastião dirigia de volta ao casarão, Antônio observava a menina pelo canto do olho. Encolhida no banco, abraçada a si mesma, ela parecia ainda menor. Seu olhar curioso vagava pelo interior luxuoso do veículo, mas sempre retornava ao buquê de girassóis. Gosta de girassóis? Perguntou Antônio, notando o interesse da menina. Um pequeno sorriso, o primeiro, iluminou o rosto de Manuela. Eles são como pequenos sóis, disse ela quase num sussurro. Ninguém fica triste perto deles. O coração de Antônio quase parou. As mesmas palavras. Exatamente as mesmas que Júlia costumava dizer. Era impossível. Uma coincidência cruel demais. O restante do trajeto seguiu em silêncio, com Antônio perdido em pensamentos e a menina visivelmente exausta, lutando contra o sono que parecia querer dominá-la após o que deviam ter sido dias de tensão e medo nas ruas. Quando chegaram ao casarão, Dona Zuleide recebeu a inusitada visita com uma expressão de choque que rapidamente se transformou em eficiência prática. Santo Deus, a pobrezinha está encharcada. Vou preparar um banho quente e separar algumas roupas, declarou a governanta, já se dirigindo às escadas, antes mesmo que Antônio pudesse explicar a situação. São as roupas da... Antônio começou, mas não conseguiu completar. Eu sei, respondeu Dona Zuleide com gentileza. Algumas ainda devem servir. Venha, menina. Manuela olhou para Antônio como se pedisse permissão. Vá com Dona Zuleide, ela vai cuidar de você. Depois conversamos, está bem? A menina assentiu e seguiu a governanta escada acima, deixando pequenas poças no chão de mármore a cada passo. Antônio permaneceu parado no meio do hall de entrada, ainda segurando o buquê de girassóis agora um pouco desfeito pela chuva e pelo transporte. No escritório, após trocar as próprias roupas molhadas, Antônio serviu-se de uma dose de uísque, algo que raramente fazia. Seus pensamentos eram um turbilhão. A coincidência era perturbadora demais. O nome que Júlia sempre mencionava. A mesma frase sobre os girassóis. E aquele rosto, havia algo nos traços de Manuela que despertava memórias dolorosas e ao mesmo tempo reconfortantes. Estava tão absorto que se sobressaltou quando Dona Zuleide bateu à porta do escritório. Ela está no banho agora, informou a governanta. Separei um pijama da Júlia e preparei algo para ela comer. A pobrezinha parece não ver comida há dias. Obrigado, Zuleide. Seu Antônio, a governanta hesitou. O que pretende fazer? Precisamos avisar as autoridades. A pergunta pegou Antônio desprevenido. O que pretendia fazer? Ele mesmo não sabia. Tinha agido por impulso, algo raro em sua vida metódica e controlada. Amanhã, respondeu finalmente. Hoje ela precisa de descanso e comida. Amanhã pensamos nisso. Zuleide assentiu sem insistir. Conhecia o patrão bem o suficiente para saber quando não adiantava argumentar. Meia hora depois, Manuela apareceu à porta do escritório, quase irreconhecível. O banho quente havia devolvido alguma cor ao seu rosto. Os cabelos castanhos, agora limpos,
caíam em ondas sobre os ombros. E vestia um dos pijamas de Júlia, azul claro com pequenas estrelas, que, embora um pouco grande, servia o suficiente. Antônio sentiu um nó na garganta. Era como ver um fantasma, ou um milagre. Senta-se, Manuela, convidou, indicando o sofá próximo à lareira agora acesa. A menina obedeceu, movendo-se com uma mistura de cautela e curiosidade. Seus olhos percorriam a sala, absorvendo detalhes. Os livros nas estantes, os quadros nas paredes, a foto emoldurada de Júlia sobre a mesa. Há quanto tempo você estava na rua? Perguntou Antônio, tentando manter a voz neutra. 3 dias, respondeu ela, encarando as próprias mãos. Fugi na segunda-feira. Por que fugiu do abrigo? Manuela ergueu os olhos e havia uma intensidade surpreendente naquele olhar para alguém tão jovem. Eles iam me mandar para uma família em Ribeirão Preto. Eu não queria ir. Não queria ser adotada? Não por eles. Havia uma determinação férrea na voz da menina. Eles só queriam alguém para ajudar com o bebê deles. Eu ouvi a assistente social falando. Antônio sentiu uma pontada de raiva. A ideia de alguém adotando uma criança apenas para servir como uma espécie de babá era revoltante. Então você decidiu fugir. Manuela assentiu, puxando as mangas do pijama para cobrir as mãos. Outro gesto tão familiar que fez Antônio engolir em seco. Dona Zuleide preparou algo para você comer, disse ele, mudando de assunto. Deve estar com fome. Como se respondendo à menção de comida, o estômago de Manuela roncou audivelmente, fazendo-a corar de vergonha. Vamos para a cozinha, sugeriu Antônio, levantando-se. Na ampla cozinha do casarão, Dona Zuleide havia preparado uma refeição simples, mas substancial. Sopa de legumes, arroz, frango assado e salada. Manuela olhou para a comida com olhos arregalados, como se estivesse diante de um banquete real. Pode comer à vontade, incentivou Antônio. Não foi preciso dizer 2 vezes. A menina comeu com o apetite voraz de quem realmente passara dias sem uma refeição adequada, ainda que tentasse manter boas maneiras. Algo que Antônio notou com uma pontada de admiração. Enquanto ela comia, ele a observava, tentando decifrar o estranho sentimento que o dominava. Havia uma familiaridade desconcertante em Manuela. Não era apenas a semelhança física com Júlia, embora essa fosse inegável, mas algo mais profundo, mais essencial. Quantos anos você tem, Manuela? Fiz 8 em fevereiro, respondeu ela entre garfadas. Dia 12. Outra coincidência que fez o sangue de Antônio gelar. O mesmo dia de aniversário de Júlia. E você está no abrigo há quanto tempo? A menina parou de comer por um momento, o olhar perdendo-se em memórias aparentemente desagradáveis. Desde que me lembro. Dizem que fui deixada lá quando era bebê. Você nunca foi adotada antes? Manuela sacudiu a cabeça. Quase fui 2 vezes, mas não deu certo. Havia uma resignação adulta em sua voz infantil. A primeira família devolveu porque a mãe ficou grávida. A segunda não me quis mais porque a mãe deles adoeceu e não podia mais cuidar de mim. A dor nos olhos da menina era quase palpável. Antônio sentiu uma onda de proteção que não experimentava desde Júlia. E seus pais biológicos? Você sabe algo sobre eles? Só sei que minha mãe me deixou no abrigo com um bilhete. Ela não podia me criar. Nunca souberam quem era meu pai. Após terminar a refeição, Manuela parecia lutar contra o sono. Seus olhos pesados piscavam lentamente e ela tentava abafar bocejos atrás da mão. Está na hora de dormir, disse Antônio, percebendo o cansaço da menina. Zuleide preparou um quarto para você. Para sua surpresa, Manuela pareceu subitamente alerta, um lampejo de medo atravessando seu rosto. Eu posso ficar aqui? Só esta noite? A voz dela era quase um sussurro. Prometo que não incomodo. Posso dormir no sofá. É que tenho medo de acordar e descobrir que tudo foi um sonho. As palavras atingiram Antônio como um soco. Aquela criança, que havia conhecido o abandono tantas vezes, temia que até mesmo esse breve momento de segurança pudesse desaparecer. Claro, respondeu ele, surpreendendo-se com a facilidade da decisão. Vou pegar alguns cobertores. Minutos depois, Manuela estava acomodada no amplo sofá da sala de estar, envolta em cobertores macios, a cabeça apoiada em almofadas de seda. Antônio ajeitou os cobertores ao redor dela, um gesto que não fazia há muito tempo. Obrigada, murmurou a menina,
já quase vencida pelo sono. Acho que Deus ouviu minha oração. Que oração? Perguntou Antônio, intrigado. Eu pedi só um pão, respondeu ela, os olhos fechando-se. E ganhei um banquete. As palavras simples reverberaram pela sala e pelo coração de Antônio. Ele permaneceu ali, observando enquanto a respiração de Manuela se tornava profunda e regular. No sono, as preocupações abandonavam seu rosto, revelando apenas uma criança, inocente, vulnerável, confiante de que estaria segura ao despertar. Antes de se retirar, Antônio pegou o buquê de girassóis que havia deixado sobre a mesa e colocou-o em um vaso próximo ao sofá, onde seria a primeira coisa que Manuela veria ao acordar. Em seu quarto, horas depois, Antônio permanecia acordado, fitando o teto. O cemitério não visitado, o aniversário de luto interrompido. A menina que dormia em seu sofá, com o rosto de sua filha e o nome que Júlia sempre desejou para uma irmã. As coincidências eram muitas, perturbadoras demais para serem ignoradas. Pela primeira vez em 1 ano, o silêncio do casarão não parecia vazio. Era preenchido pela respiração suave de uma criança adormecida. E pela pergunta que ecoava na mente de Antônio, incessante como um tambor, quem afinal era Manuela? A luz do sol que entrava pelas frestas da cortina despertou Manuela. Por um momento, ela permaneceu imóvel, os olhos fechados, temendo que ao abri-los descobrisse que tudo não havia passado de um sonho. O homem gentil, a casa enorme, a comida quente, o banho morno. Tinha vivido decepções demais para confiar na permanência de coisas boas. Quando finalmente se permitiu abrir os olhos, a primeira coisa que viu foram os girassóis no vaso, amarelos vibrantes contra o fundo escuro da sala, exatamente como pequenos sóis. Um sorriso involuntário formou-se em seus lábios. Bom dia! A voz de Dona Zuleide soou da porta da cozinha. Dormiu bem? Manuela assentiu, sentando-se no sofá e ajeitando o pijama que havia subido durante a noite. Que horas são? Quase 9, respondeu a governanta. O seu Antônio já saiu para resolver uns assuntos, mas pediu que você ficasse à vontade. Tem café da manhã pronto na cozinha. A menção a Antônio trouxe um lampejo de preocupação aos olhos de Manuela. Ele foi avisar o abrigo? Dona Zuleide hesitou por um momento. Não sei direito o que ele foi fazer, minha filha, mas venha, vamos comer alguma coisa. Na cozinha ensolarada, Manuela se deparou com uma mesa posta que faria qualquer criança sorrir. Havia pão fresco, bolo de laranja, frutas cortadas em formatos divertidos, leite, chocolate quente, suco de laranja. A menina sentou-se timidamente, sem saber por onde começar. Come o que quiser, incentivou Dona Zuleide, colocando um prato à sua frente. E depois podemos ver se encontramos algumas roupas para você. Não pode ficar de pijama o dia todo. Enquanto isso, Antônio encontrava-se no outro lado da cidade, no abrigo Santa Esperança. Um prédio antigo e bem conservado em uma rua tranquila do bairro do Belenzinho. Havia ido até lá com a intenção de informar sobre Manuela, mas algo o impediu de ser completamente honesto quando se encontrou diante da diretora, Dona Cecília. Então o senhor viu uma menina que acredita ser uma de nossas abrigadas? Perguntou a mulher de meia-idade, ajustando os óculos sobre o nariz afilado. Sim, respondeu Antônio, mantendo a voz firme. Uma menina de aproximadamente 8 anos, cabelos castanhos, olhos castanho esverdeados. Disse que seu nome é Manuela. Dona Cecília consultou um arquivo em seu computador, franziu a testa e então assentiu. Manuela Silveira. Sim, ela desapareceu há 3 dias. Estávamos muito preocupados. Onde a encontrou? Nas proximidades do Morumbi, respondeu Antônio, omitindo o fato de que a menina estava naquele momento em sua casa. Ela parecia assustada e mencionou que havia fugido. Comentou algo sobre não querer ser adotada por uma família em Ribeirão Preto. A diretora suspirou, removendo os óculos e massageando a ponte do nariz. Sim, tínhamos uma família interessada em adotá-la. O processo estava quase concluído. Ela olhou diretamente para Antônio. O senhor sabe onde ela está agora? Uma mentira formou-se na ponta da língua de Antônio, mas algo o impediu de pronunciá-la. Em vez disso, optou por uma meia-verdade. Não exatamente, mas estou disposto a ajudar a encontrá-la. Qualquer informação seria valiosa. Manuela está conosco desde bebê. Nunca tivemos problemas com ela antes.
Ela mencionou que foi deixada aqui ainda recém-nascida? Sim, confirmou Dona Cecília, abrindo uma pasta física e retirando alguns papéis. Foi deixada na porta do abrigo em fevereiro de 2017, com apenas alguns dias de vida. Havia um bilhete, mas nada que identificasse os pais. Posso ver esse bilhete? A pergunta foi feita com uma casualidade que não refletia a ansiedade que Antônio sentia. A diretora pareceu hesitar, mas finalmente assentiu, retirando um pedaço de papel amarelado de dentro de um envelope plástico. Normalmente não mostramos isso, mas considerando seu interesse em ajudar, Antônio pegou o bilhete com mãos que lutava para manter firmes. A caligrafia era pequena e apertada, como de alguém que escrevia com pressa ou sob grande tensão emocional. Seu nome é Manuela. Nasceu dia 12 de fevereiro de 2017. Não posso criá-la, mas peço que encontrem uma família que a ame como eu a amaria se pudesse. Ela merece mais do que posso dar. Não havia assinatura, nada que identificasse a mãe. Mas havia algo na caligrafia que parecia estranhamente familiar a Antônio, embora não conseguisse precisar de onde. E vocês nunca descobriram nada sobre os pais? Infelizmente não. Tentamos, claro. É importante para as crianças terem esse conhecimento, mas sem pistas concretas. Dona Cecília deixou a frase morrer no ar, com um dar de ombros resignado. Antônio devolveu o bilhete, sua mente trabalhando furiosamente. E sobre o processo de adoção que estava em andamento? A menina me disse que temia ser adotada apenas para servir como uma espécie de ajudante para cuidar de um bebê. A expressão da diretora endureceu ligeiramente. As crianças têm imaginação fértil, Sr. Ribeiro. A família Mendonça é extremamente adequada. Ele é médico, ela professora universitária. Tem um bebê de 8 meses e desejam dar um irmão ou irmã a ele. São perfeitamente capazes de cuidar de 2 crianças. Antônio assentiu, sem insistir, mas guardando a informação. Algo na história não se encaixava, ou talvez fosse apenas seu desejo irracional de acreditar que Manuela de alguma forma pertencia a ele e não a uma família desconhecida em Ribeirão Preto. Se eu tiver notícias dela, entrarei em contato, disse, levantando-se para encerrar a conversa. Posso deixar meu número? Após deixar seus contatos, Antônio dirigiu-se à clínica particular de seu amigo de longa data, Dr. Ricardo Almeida, geneticista e pesquisador respeitado. A consulta não estava marcada, mas o médico o recebeu prontamente, reconhecendo a urgência no rosto do amigo, que pouco havia visto desde o trágico acidente de Júlia. Antônio, cumprimentou Ricardo com genuína surpresa e alegria. Que bom te ver. Estás bem? Preciso de um favor, Ricardo, respondeu Antônio, indo direto ao ponto. Um teste de DNA, com urgência e discrição absolutas. O médico ergueu as sobrancelhas intrigado. Senta-se. Do que se trata exatamente? Antônio hesitou por um momento, consciente de quão insana sua suspeita poderia parecer. Mas se havia alguém em quem podia confiar, era Ricardo, que além de médico era amigo desde os tempos de faculdade. Encontrei uma menina. Ela é idêntica a Júlia. Tem a mesma idade que Júlia teria. Nasceu no mesmo dia. Diz as mesmas coisas que Júlia dizia. É como... Ele respirou fundo. É como se fosse uma gêmea. Ricardo manteve a expressão neutra, profissional, embora seus olhos demonstrassem preocupação. Antônio, sei o quanto a perda de Júlia foi devastadora. É natural que procuremos conexões, similaridades. Não é isso, Ricardo, interrompeu Antônio, a voz firme apesar da emoção contida. Não estou vendo coisas. A semelhança é real, perturbadora, e preciso saber se é apenas uma coincidência cruel ou se existe algo mais. O médico estudou o amigo por um momento, então assentiu lentamente. Que tipo de amostra você tem? Antônio retirou do bolso um pequeno saco plástico contendo uma escova de dentes, a que Manuela havia usado na noite anterior. E você tem uma amostra de Júlia para comparação? No meu carro, uma mecha de cabelo que guardei. Ricardo suspirou, mas pegou a escova. Vou priorizar isso. Mas Antônio... Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Prepare-se para a possibilidade de não ser o que você espera. Coincidências acontecem. Que o luto pode nos fazer ver conexões onde elas não existem. Eu sei, respondeu Antônio, embora em seu coração já suspeitasse da verdade. Quanto tempo para termos o resultado? Normalmente levaria semanas,
mas vou usar meus contatos no laboratório. Talvez em 3 ou 4 dias. Enquanto isso, no casarão, Manuela explorava timidamente os cômodos após o café da manhã. Dona Zuleide havia encontrado algumas roupas antigas de Júlia que serviam nela. Um vestido azul simples e sapatilhas que, embora um pouco grandes, eram melhores que andar descalça. A menina caminhava pelos corredores, como quem visita um museu, tocando objetos com reverência, observando fotografias nas paredes, absorvendo cada detalhe. Foi quando chegou a uma porta fechada no final do corredor superior. Diferente das outras, esta estava trancada. É o quarto dela, não é? Perguntou Manuela, quando percebeu Dona Zuleide observando-a do outro lado do corredor. A governanta aproximou-se, um olhar triste no rosto enrugado. Sim, era o quarto da Júlia. O seu Antônio mantém trancado desde que ela se foi. Ela era filha dele? A pergunta foi feita com genuína curiosidade, sem a malícia ou insensibilidade típica de crianças. Era sim, a única filha, o xodó da casa. O que aconteceu com ela? Dona Zuleide hesitou, incerta sobre quanto deveria revelar. Foi um acidente, minha filha, há 1 ano. O carro em que ela estava com a mãe... A governanta não completou a frase, mas o significado estava claro. A mãe dela também? Não, a dona Helena sobreviveu, mas ficou muito abalada. Não conseguia ficar aqui, com as lembranças. Voltou para Portugal, de onde veio a família dela. Manuela absorveu a informação em silêncio, seu olhar voltando para a porta fechada. Ela se parecia comigo? A pergunta pegou Dona Zuleide desprevenida. A menina era perspicaz, havia notado os olhares, as hesitações, as reações estranhas. Um pouco, respondeu a governanta, optando pela honestidade. Vocês tinham a mesma idade. E sim, algumas feições parecidas. Talvez por isso o seu Antônio... Ela não completou o pensamento, mas Manuela assentiu como se compreendesse perfeitamente. Por isso ele me trouxe para cá. Eu o lembro dela. A simplicidade e a maturidade com que a menina expôs a situação comoveu Dona Zuleide. Não havia ressentimento ou mágoa em sua voz, apenas uma constatação. Isso te incomoda? Perguntou a governanta. Manuela refletiu por um momento, então sacudiu a cabeça. Não, se eu posso ajudar alguém a se sentir melhor, mesmo que seja lembrando alguém que se foi, está tudo bem. Ela olhou novamente para a porta fechada. Mas eu não sou ela. Nunca vou ser. A sabedoria daquelas palavras vindas de uma criança de apenas 8 anos fez os olhos de Dona Zuleide marejarem. Vem, vamos descer. Já vai dar hora do almoço e o seu Antônio deve estar chegando. De fato, pouco depois Antônio retornou. Encontrou Manuela sentada no jardim interno, em um banco de pedra próximo a uma pequena fonte. O lugar havia sido o favorito de Júlia. Vê-la ali, com o vestido azul que pertencera à filha, foi como um soco no estômago. Metade dor, metade esperança. Gosta do jardim? Perguntou aproximando-se. Manuela ergueu o olhar, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. É bonito, mas precisa de cuidados, observou ela, apontando para algumas plantas murchas e canteiros mal cuidados. No abrigo, eu ajudava a cuidar da horta. Sei plantar coisas. É mesmo? Antônio sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. O que você sabe plantar? Alface, tomate, cenoura, respondeu ela orgulhosa. E flores também. Margaridas são as mais fáceis. Girassóis precisam de muito sol. A menção aos girassóis fez Antônio engolir em seco. Júlia também gostava de girassóis, comentou, quase sem perceber. Júlia era sua filha, não era? Perguntou Manuela diretamente, surpreendendo-o. Dona Zuleide me contou um pouco. Desculpe se isso te deixa triste. A franqueza da menina era desconcertante. Não havia a cautela excessiva ou o constrangimento que adultos demonstravam ao mencionar Júlia. Sim, ela era minha filha. Era a primeira vez em meses que Antônio conseguia dizer aquelas palavras sem que sua voz falhasse. Ela gostava desse jardim? Muito. Passávamos horas aqui. Ela regava as plantas, dava nomes a elas. Um sorriso genuíno surgiu no rosto de Antônio ao lembrar, não a dor da perda, mas a alegria dos momentos compartilhados. Era uma sensação nova, quase esquecida. Eu posso ajudar a cuidar do jardim, se você quiser, ofereceu Manuela, para que fique bonito de novo. A oferta tão simples e sincera tocou Antônio profundamente.
Eu gostaria disso, respondeu, surpreendendo-se com a verdade em suas palavras. Poderíamos começar amanhã. E quanto ao abrigo? Perguntou Manuela, a insegurança finalmente transparecendo em sua voz infantil. Você vai me levar de volta? Antônio sabia que a resposta correta, a resposta legal era sim, mas algo mais forte do que a razão o impedia de pronunciá-la. Não hoje, respondeu repetindo o que havia dito na noite anterior. Precisamos esperar por algumas respostas primeiro. Que tipo de respostas? Antônio hesitou. Como explicar a uma criança de 8 anos sobre testes de DNA e suspeitas que nem ele mesmo conseguia formular claramente? Respostas sobre quem você é, Manuela. E talvez sobre quem nós somos um para o outro. Os dias seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas inegável, ao casarão da família Ribeiro. Começou com pequenas mudanças. O som de passos infantis pelos corredores, risadas ocasionais ecoando pela sala de estar, o aroma de biscoitos recém-assados vindo da cozinha, onde Dona Zuleide ensinava Manuela a preparar receitas simples. As cortinas, antes perpetuamente fechadas, agora eram abertas todas as manhãs, permitindo que a luz do sol penetrasse nos ambientes. O jardim interno, negligenciado por tanto tempo, começava a ganhar nova vida sob os cuidados da menina, que dedicava horas arrancando ervas daninhas, regando plantas murchas, plantando sementes em canteiros vazios. Para Antônio, era como assistir a um degelo gradual depois de um inverno interminável. Embora a dor da perda ainda estivesse presente, algo mais surgia ao lado dela, não para substituí-la, mas para compartilhar o espaço, uma centelha de vida renovada. Na empresa, seus funcionários notaram a mudança. Amanda, sua secretária, foi a primeira a perceber quando ele chegou numa segunda-feira com uma mancha de terra na manga do terno impecável, resultado de ter ajudado Manuela a plantar margaridas antes de sair para o trabalho. Algo diferente no senhor hoje, comentou ela com um sorriso discreto. Antônio não respondeu diretamente, mas pela primeira vez em 1 ano retribuiu o sorriso. No terceiro dia, ele fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Saiu mais cedo do escritório para passar numa loja de brinquedos. A vendedora, acostumada a pais indecisos, ficou impressionada com a segurança com que ele escolheu os itens. Um quebra-cabeça de 1000 peças, Manuela havia mencionado que gostava de montá-los no abrigo, um kit de jardinagem infantil e um livro ilustrado sobre plantas, presentes que demonstravam atenção aos interesses específicos da menina. Quando chegou em casa com os pacotes, encontrou Manuela e Dona Zuleide na cozinha preparando o jantar. A expressão de surpresa e alegria no rosto da menina ao ver os presentes foi como um raio de sol atravessando nuvens pesadas. "São para mim?" perguntou ela incrédula, os olhos arregalados fixos nos pacotes coloridos. "Claro", respondeu Antônio, sentindo um calor no peito que há muito não experimentava. "Achei que você gostaria." A menina abriu os presentes com cuidado reverente, como quem teme danificar algo precioso, diferente da pressa típica de crianças com novos brinquedos. Cada item foi recebido com exclamações de alegria e gratidão genuína. "Nunca tive um quebra-cabeça só meu", confessou ela, passando os dedos pelas peças ainda na caixa. "No abrigo, tínhamos que dividir tudo." Naquela noite, após o jantar, Antônio fez algo que não fazia desde antes do acidente. Sentou-se na sala de estar para uma atividade puramente recreativa. Juntos, ele e Manuela começaram a montar o quebra-cabeça na grande mesa de centro. Dona Zuleide, ao passar pela sala e ver a cena, teve que disfarçar a emoção que apertou sua garganta. Foi durante essa atividade tranquila que Manuela, concentrada em encontrar uma peça específica, fez a pergunta que vinha guardando. "Por que você tem aquela foto escondida na gaveta da sua mesa?" Antônio congelou, a peça do quebra-cabeça suspensa no ar. "Que foto?" "A do bebê. Tem uma mulher morena segurando um bebê. Está numa caixinha de madeira na segunda gaveta da sua escrivaninha." Um arrepio percorreu a espinha de Antônio. Ele não mostrava aquela foto a ninguém há anos. Era de Lourdes, a antiga empregada da casa, segurando Júlia recém-nascida, a única imagem que tinha dela. Você mexeu nas minhas coisas?" perguntou, tentando não soar acusatório. Manuela baixou os olhos constrangida. "Desculpa, eu estava procurando papel para desenhar. A gaveta estava um pouquinho aberta." Antônio respirou fundo.
Não conseguia ficar bravo com a menina, especialmente considerando a pergunta inocente. Aquela é uma foto antiga, de uma pessoa que trabalhou aqui há muito tempo. É a mulher que está segurando a Júlia bebê, não é? A perspicácia de Manuela continuava a surpreendê-lo. Sim, o nome dela era Lourdes. Ela ajudou a cuidar de Júlia quando ela era recém-nascida. Ela parecia gostar do bebê. Estava sorrindo na foto. Antônio assentiu, sentindo um nó na garganta. Lourdes realmente adorava Júlia. Talvez tenha sido a única vez que viu a empregada sorrir daquela maneira. Normalmente séria e reservada, Lourdes tinha se transformado na presença da pequena. "Onde ela está agora?" perguntou Manuela, voltando a concentrar-se no quebra-cabeça, aparentemente alheia ao turbilhão de emoções que despertara em Antônio. "Não sei", respondeu ele honestamente. "Ela foi embora há muito tempo. Antes mesmo de Júlia, antes do acidente." O assunto morreu ali, mas plantou uma semente na mente de Antônio. Lourdes. Há quanto tempo não pensava nela? A empregada havia trabalhado em sua casa por apenas alguns meses, durante a gravidez de Helena e os primeiros meses de vida de Júlia. Depois desaparecera subitamente, sem explicações. Helena havia dito que ela pedira demissão, alegando problemas familiares. Na época, ocupado com a empresa em expansão e a adaptação à paternidade, Antônio não questionara. Mais tarde naquela noite, depois que Manuela adormeceu no quarto de hóspedes que agora ocupava oficialmente, Antônio retirou a foto da gaveta. Lourdes, com seus cabelos negros e olhos escuros, segurando Júlia. Havia algo no sorriso dela, algo que nunca havia notado antes. Não era apenas carinho, era algo mais profundo, mais visceral, como se aquele bebê fosse... O pensamento era absurdo demais para ser completado. Antônio guardou a foto, mas a inquietação permaneceu. Na manhã seguinte, uma ligação do Dr. Ricardo interrompeu o café da manhã. "Antônio, os resultados preliminares chegaram. Preciso falar com você, pessoalmente." Havia algo na voz do médico, uma tensão, uma urgência, que fez o estômago de Antônio apertar. "Estou a caminho." No consultório de Ricardo, o ar parecia pesado com expectativa. O médico, normalmente calmo e metódico, mostrava sinais de agitação, andando de um lado para outro enquanto esperava o amigo se acomodar. "O que descobriu?" perguntou Antônio sem rodeios. Ricardo sentou-se atrás de sua mesa, juntando as mãos sobre uma pasta fechada. "Antônio, o que vou te contar é extraordinário e potencialmente perturbador." "Diga logo, Ricardo." O médico abriu a pasta, revelando relatórios com gráficos e terminologia científica. "Fiz a comparação entre o DNA da menina, Manuela, e a amostra de Júlia que você me deu. A correspondência é..." Ele fez uma pausa, como se ainda estivesse assimilando a informação. "Quase perfeita." "O que isso significa exatamente?" "Significa que, geneticamente, elas são praticamente idênticas. Não apenas irmãs, gêmeas idênticas." Antônio sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. A confirmação de sua suspeita mais selvagem deveria trazê-lo alívio, mas em vez disso abria um abismo de novas perguntas. Como isso é possível? Helena nunca mencionou gêmeas. O parto foi em um dos melhores hospitais de São Paulo. Há registros, documentos. Ricardo inclinou-se para a frente, a expressão grave. "Antônio, você estava presente no nascimento?" A pergunta atingiu Antônio como um soco. Não, ele não estivera. Estava em uma viagem de negócios na Europa quando Helena entrou em trabalho de parto, um mês antes do previsto. Quando conseguiu retornar ao Brasil, 3 dias depois, Júlia já estava em casa, nos braços da mãe. "Não", admitiu finalmente. "Eu estava fora do país." "E quanto à gravidez? Helena fez todos os exames pré-natais? Você viu os ultrassons?" Antônio tentou lembrar. A gravidez de Helena havia sido complicada. Ela passara a maior parte do tempo em repouso, com enjoos persistentes e pressão alta. Lembrava-se de vê-la sair para consultas, mas ela dizia que preferia ir sozinha, que me deixaria nervoso. A resposta soou fraca até para seus próprios ouvidos. Ricardo suspirou profundamente. "Antônio, como seu médico e amigo, preciso perguntar algo delicado. Existe a possibilidade, a menor possibilidade, de que a criança que você criou como filha não fosse biologicamente sua?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem tóxica.
Antônio queria rejeitá-la imediatamente, mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Você está insinuando que Helena me enganou? Que Júlia não era minha filha? Não exatamente. Os resultados mostram que tanto Júlia quanto Manuela compartilham seu DNA. Elas são suas filhas biológicas, disso não há dúvida. A questão é, Helena era realmente a mãe? O mundo de Antônio parecia desmoronar à sua volta. Imagens, memórias, fragmentos de conversas começaram a se reorganizar em sua mente, formando um quadro completamente novo e perturbador. Helena, sempre distante durante a gravidez. A insistência dela em contratar Lourdes especificamente, apesar das referências duvidosas. Os olhares estranhos entre as duas mulheres. O parto coincidentemente prematuro durante sua ausência. E então, meses depois, a partida repentina de Lourdes. Lourdes, murmurou Antônio, a revelação tomando forma. Era ela. Lourdes era a mãe biológica. Ricardo não respondeu, permitindo que o amigo processasse a informação por conta própria. Mas por quê? Por que Helena faria isso? Você e Helena estavam tentando ter filhos há quanto tempo antes da gravidez? Quase 5 anos, respondeu Antônio, a compreensão começando a se formar. Os médicos disseram que Helena tinha poucas chances de engravidar naturalmente. Estávamos considerando outros métodos quando ela anunciou que estava grávida. Uma mulher desesperada por um filho com um marido que deseja desesperadamente ser pai. Ricardo deixou a frase incompleta, o significado pairando no ar. Você acha que Helena fez algum tipo de acordo com Lourdes? Fingiu a própria gravidez enquanto Lourdes estava realmente grávida? É uma possibilidade. E se Lourdes estava grávida de gêmeas, Helena ficou com uma e Lourdes com a outra, completou Antônio. A voz quase inaudível. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto Antônio absorvia a magnitude do que acabara de descobrir. Sua vida inteira, sua compreensão de sua própria família, havia sido construída sobre uma mentira cuidadosamente orquestrada. Mas por que Lourdes concordaria com isso? Por que entregar uma filha e ficar com a outra? Ricardo deu de ombros. Dinheiro, chantagem, desespero? Não podemos saber sem falar com ela. E onde está Manuela nessa história? Se Lourdes ficou com uma das gêmeas, como Manuela acabou no abrigo? Isso, disse Ricardo, fechando a pasta, é algo que você vai precisar descobrir. De volta ao casarão, Antônio encontrou Manuela no jardim, regando as plantas recém-plantadas. Observou-a por um momento. Esta criança que agora sabia ser, sem sombra de dúvida, sua filha biológica, irmã gêmea da menina que criara e perdera. A menina percebeu sua presença e sorriu. Um sorriso tão genuíno e caloroso que fez seu coração apertar. Olha! Exclamou ela, apontando para um pequeno broto verde. A semente de girassol já está nascendo. Antônio se aproximou, agachando-se ao lado dela para ver o minúsculo sinal de vida emergindo da terra escura. É incrível como algo tão pequeno pode se transformar em algo tão grande e bonito, comentou com a voz embargada por emoções conflitantes. Manuela olhou para ele, a cabeça ligeiramente inclinada em curiosidade. Você está bem? Parece triste. Antônio tentou sorrir, mas seus olhos marejados o traíam. Não estou triste, Manuela. Estou emocionado. Às vezes descobrimos coisas que mudam tudo o que pensávamos saber. Coisas boas ou ruins? Perguntou ela, com a simplicidade direta da infância. Antônio olhou para a menina, sua filha, e sentiu uma certeza crescer dentro dele. Coisas boas, respondeu finalmente. Definitivamente coisas boas. Naquela noite, após Manuela adormecer, Antônio vasculhou o antigo escritório de Helena, agora coberto de poeira pelo desuso. Em uma caixa de documentos, encontrou o que procurava, o diário que a esposa mantinha. Nunca havia se permitido lê-lo, respeitando sua privacidade mesmo após a separação. Mas agora precisava de respostas. As páginas revelaram uma história dolorosa. A frustração crescente de Helena com sua infertilidade, o medo de perder o marido para uma mulher que pudesse lhe dar filhos, a depressão silenciosa que a consumia. E então, a entrada que mudou tudo, datada de março de 2016. Lourdes está grávida. Ela diz que o pai é um homem que a abandonou, mas vi como ela olha para Antônio. Sei que o bebê é dele. Parte de mim quer odiá-la, expulsá-la, contar tudo, mas outra parte vê uma oportunidade.
Ela precisa de dinheiro. Eu preciso de um filho. Antônio nunca precisa saber. As palavras atingiram Antônio como um raio. Lourdes grávida. Dele? Tentou lembrar, forçar a memória. Houvera algo entre eles. Uma noite, talvez, durante uma das longas viagens de Helena para visitar a família em Portugal. A resposta veio algumas páginas adiante. A festa de Ano Novo. Antônio bebeu demais. Eu tinha tomado meus remédios e fui dormir cedo. Lourdes admitiu hoje. Aconteceu naquela noite. Ela diz que ele estava confuso, que a chamou pelo meu nome. Ela diz que se aproveitou dele, não o contrário. Não sei se acredito, mas isso não muda nosso acordo. A revelação era como um soco no estômago. Uma noite que ele nem mesmo lembrava havia mudado o curso de múltiplas vidas. O diário continuava, revelando detalhes do plano. Helena começaria a fingir uma gravidez enquanto Lourdes escondia a sua. Quando chegasse o momento, durante uma conveniente viagem de negócios de Antônio, Helena anunciaria um parto prematuro e traria para casa um dos bebês de Lourdes, aquela que viria a ser Júlia. A última menção a Lourdes era breve e fria. Lourdes está exigindo mais dinheiro. Diz que se arrepende e que quer as duas. Impossível. Já apresentamos Júlia ao mundo como nossa filha. Dei a ela o que combinamos, mais um extra para garantir seu silêncio permanente. Ela partiu hoje levando a outra menina. É melhor assim, página virada. Mas a página não havia sido virada. De alguma forma, a outra menina, Manuela, acabara no abrigo deixada aos cuidados do Estado, enquanto sua irmã gêmea crescia em uma mansão cercada de privilégios. Uma injustiça cruel do destino, agora parcialmente corrigida pelo acaso, ou por algo mais. Antônio fechou o diário, sua mente um turbilhão de emoções contraditórias. Raiva pela traição de Helena, culpa por seu próprio papel, ainda que inconsciente, na concepção das gêmeas, e uma crescente determinação de corrigir o erro do passado. No quarto ao lado, Manuela dormia sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Que o homem que a acolhera não era apenas um estranho bondoso, mas seu pai biológico. Que a menina cuja foto via pela casa não era apenas uma garota que se parecia com ela, mas sua irmã gêmea. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era Dona Cecília, do abrigo Santa Esperança. Senhor Ribeiro, tenho notícias sobre Manuela. A família de Ribeirão Preto está vindo a São Paulo hoje para formalizar a adoção. Se o senhor tiver qualquer informação sobre o paradeiro dela, é imperativo que nos informe imediatamente. A ligação de Dona Cecília deixou Antônio em estado de alerta. A família de Ribeirão Preto estava a caminho para formalizar a adoção de Manuela, uma menina que, ele agora sabia, era sua filha biológica. Sua mente trabalhava furiosamente enquanto se vestia, calculando os próximos passos. Sebastião, preciso que me leve ao escritório do Dr. Maurício, disse ele ao motorista, referindo-se ao advogado da família há mais de 2 décadas. No café da manhã, Manuela percebeu a tensão no ar. Antônio mal tocava na comida, verificava o relógio constantemente e trocava olhares significativos com Dona Zuleide. Aconteceu alguma coisa? Perguntou a menina finalmente, colocando o copo de suco sobre a mesa. Antônio hesitou. Como explicar a complexidade da situação a uma criança de 8 anos? Manuela, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. O abrigo entrou em contato. A família que queria te adotar está vindo para São Paulo hoje. O rosto da menina empalideceu visivelmente. Seus olhos, tão parecidos com os de Júlia, encheram-se de um medo visceral. Você vai me mandar de volta. Não era uma pergunta, mas uma constatação dolorosa. Não, respondeu Antônio firmemente. Não vou. Mas precisamos agir rápido e de forma legal. Vou me encontrar com meu advogado agora para ver quais são nossas opções. Nossas? A palavra pareceu pegar Manuela de surpresa. Sim, nossas. Antônio hesitou novamente. Ainda não era o momento para a revelação completa. Eu quero que você fique, Manuela, se você também quiser. A esperança que iluminou o rosto da menina foi como um raio de sol atravessando nuvens pesadas. Eu quero, respondeu ela, a voz firme apesar dos olhos marejados. Eu quero muito. Então é isso que vai acontecer, garantiu Antônio, levantando-se. Fique com Dona Zuleide hoje. Volto o mais rápido possível. No escritório do Dr. Maurício Peixoto, um homem de 60 e poucos anos cuja calma habitual
contrastava com a agitação de Antônio, a situação foi exposta em detalhes. Deixe-me ver se entendi, disse o advogado, ajustando os óculos após ouvir o relato completo. A menina que você abrigou em sua casa é, na verdade, sua filha biológica, gêmea idêntica da Júlia, fruto de um encontro com sua antiga empregada, que fez um acordo com sua ex-esposa para entregar uma das crianças. Exatamente, confirmou Antônio, ainda desconfortável com a crueza dos fatos, quando expostos assim. E você tem provas disso? Além do teste de DNA? O diário de Helena. Menciona tudo, o acordo, o dinheiro, até a noite em que aconteceu. O advogado assentiu, pensativo. Do ponto de vista legal, a situação é complexa. Você tem o DNA a seu favor, o que estabelece paternidade. Mas a menina foi formalmente abandonada, está sob tutela do Estado e há um processo de adoção em andamento. O que podemos fazer? Entrar com um pedido emergencial de paternidade e custódia, apresentar o teste de DNA e explicar as circunstâncias. Mas tenho que ser honesto, Antônio. Será uma batalha, e teremos que expor toda essa história. Antônio fechou os olhos por um momento. Expor a história significava revelar a traição de Helena, sua própria fraqueza naquela noite de Ano Novo, o acordo sórdido entre as duas mulheres. Significava potencialmente manchar a memória de Júlia com revelações sobre sua origem. Mas a alternativa, perder Manuela para sempre, era simplesmente inaceitável. Faça o que for necessário, decidiu finalmente. Não vou perder minha filha pela segunda vez. Enquanto o advogado iniciava os procedimentos legais, Antônio dirigiu-se ao local que havia evitado desde a ligação do laboratório, o cemitério. Precisava visitar Júlia, a outra Júlia, a que conhecera e amara como filha por 8 anos, antes de seguir adiante. O dia estava claro, contrastando com a tempestade que assolava sua alma. Diante da lápide simples de mármore branco, onde estava gravado Júlia Ribeiro, amada filha, 12/02/2017, 17/06/2024, Antônio finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Perdoe-me, sussurrou, depositando os girassóis frescos que trouxera. Perdoe-me por não saber, por não ter podido proteger vocês duas. Ficou ali por quase 1 hora, em silêncio, como se buscasse algum sinal, alguma aprovação do além. Não era um homem religioso, mas naquele momento desejou ser. Desejou acreditar que Júlia podia ouvir, que compreendia, que abençoava sua decisão de trazer a irmã para casa. Quando retornou ao casarão, encontrou uma situação que não esperava. Um carro da polícia e uma viatura do conselho tutelar estacionados na entrada. Seu coração disparou. Estacionou bruscamente e correu para dentro. Na sala de estar, encontrou Dona Zuleide tentando explicar-se a um oficial de polícia, enquanto uma mulher de meia idade com um crachá do conselho tutelar tomava notas. Não havia sinal de Manuela. "O que está acontecendo aqui?" exigiu Antônio, a voz mais alta do que pretendia. O policial virou-se, a expressão séria. "Senhor Antônio Ribeiro? Temos um mandado para buscar a menor Manuela Silveira, que, segundo informações, estaria nesta residência irregularmente." "Quem forneceu essas informações?" perguntou Antônio, tentando manter a calma. "A diretora do abrigo Santa Esperança, Dona Cecília Torres. Ela alega que o senhor tinha conhecimento do paradeiro da menor e omitiu informação, caracterizando potencial sequestro." A palavra sequestro atingiu Antônio como um tapa. A situação estava piorando rapidamente. "Oficial, há um mal-entendido aqui. Meu advogado já está providenciando os documentos necessários. A menina é minha filha biológica. Tenho exames de DNA que comprovam isso." A conselheira tutelar e o policial trocaram olhares céticos. "Senhor Ribeiro, mesmo que seja verdade, o procedimento legal não foi seguido. A menor está sob tutela do Estado e há uma família aprovada para a adoção. O senhor não pode simplesmente mantê-la aqui." "Onde está Manuela?" perguntou Antônio, ignorando os argumentos legais. Foi Dona Zuleide quem respondeu a voz trêmula. Ela fugiu, seu Antônio. Quando viu a polícia chegando, pulou pela janela dos fundos e correu para o jardim. Não conseguia alcançá-la. O sangue de Antônio gelou. Manuela sozinha, assustada, fugindo novamente pelas ruas de São Paulo. A história se repetindo, mas dessa vez
ele não permitiria que terminasse da mesma forma. Precisamos encontrá-la, disse, já se dirigindo à porta dos fundos. Senhor Ribeiro, o policial o seguiu. Precisamos que o senhor nos acompanhe à delegacia para prestar esclarecimentos. Minha filha está lá fora, sozinha e assustada. Não vou a lugar nenhum até encontrá-la. A determinação em sua voz deve ter comunicado algo ao oficial, que assentiu relutantemente. Vamos ajudar na busca. Mas depois o senhor terá que nos acompanhar. Os próximos minutos foram caóticos. O jardim dos fundos da mansão se estendia até um pequeno bosque que fazia divisa com um parque municipal. Manuela poderia estar em qualquer lugar. Antônio, o policial, a conselheira tutelar e Dona Zuleide se dividiram, chamando pelo nome da menina. Foi Antônio quem a encontrou, quase 1 hora depois, escondida dentro do tronco oco de uma árvore antiga, um esconderijo que Júlia costumava usar durante brincadeiras de esconde-esconde. Manuela, chamou suavemente, agachando-se próximo à abertura do tronco. 2 olhos assustados o encararam da escuridão. Eles vieram me levar, sussurrou ela, a voz embargada, para aquela família que eu não conheço. Eu sei, mas não vou deixar isso acontecer. Promete? A palavra pairou entre eles, carregada de significado. Quantas promessas aquela criança já tinha ouvido em sua curta vida? Quantas haviam sido quebradas? Prometo, respondeu Antônio, estendendo a mão. Mas para eu poder te proteger, preciso que você venha comigo agora. Precisamos fazer isso do jeito certo. Após um momento que pareceu uma eternidade, Manuela pegou sua mão e saiu do esconderijo. Estava suja, com arranhões nos braços e lágrimas secas no rosto, mas seu olhar carregava uma determinação surpreendente. De mãos dadas, eles caminharam de volta à casa, onde o oficial e a conselheira os esperavam. Antônio apertou levemente a mão de Manuela, um gesto silencioso de apoio. Oficial, disse ele, a voz firme, vou acompanhá-lo à delegacia como solicitado, mas tenho uma condição. A menina fica sob os cuidados do meu advogado, doutor Maurício Peixoto, que já está a caminho, até que a situação seja legalmente resolvida. O policial começou a argumentar, mas foi interrompido pelo toque de seu próprio telefone. A chamada foi breve e sua expressão mudou visivelmente. Era da delegacia, informou, guardando o aparelho. Acabaram de receber uma ordem judicial impedindo a remoção da menor desta residência até a conclusão da audiência de paternidade marcada para amanhã. A conselheira tutelar pareceu surpresa. Como é possível? Essas coisas levam semanas. O que nenhum deles sabia era que doutor Maurício havia mobilizado todos os seus contatos no judiciário, incluindo um desembargador que devia favores à família Ribeiro. A influência e os recursos de Antônio, pela primeira vez em sua vida, estavam sendo usados não para negócios, mas para manter sua família unida. Após a saída das autoridades, com a promessa de que Antônio compareceria à audiência no dia seguinte com Manuela, o silêncio caiu sobre a mansão. A menina permanecia calada, sentada no sofá da sala, visivelmente abalada pelos acontecimentos. Está tudo bem agora, assegurou Antônio, sentando-se ao lado dela. Eles não podem te levar. Manuela olhou para ele, os olhos cheios de uma sabedoria além de seus anos. Por que você está fazendo isso? Perguntou diretamente. Por que está me ajudando tanto? É só porque eu pareço com ela? A pergunta atingiu Antônio como uma flecha certeira. Era o momento da verdade, literal e metaforicamente. Não, Manuela. Não é só por isso. Ele respirou fundo, reunindo coragem. No começo, talvez, a semelhança me intrigou, me comoveu, mas agora é diferente. Diferente como? Lembra que eu disse que estávamos esperando por algumas respostas? Sobre quem você é? A menina assentiu, os olhos fixos nele. As respostas chegaram, continuou Antônio, a voz firme apesar da emoção. Manuela, o teste que fiz era um teste de DNA, para descobrir se havia alguma relação entre nós. E havia. A pergunta foi feita num sussurro. Sim, a mais próxima possível. Antônio pegou as mãos pequenas da menina entre as suas. Manuela, eu sou seu pai biológico. E Júlia era sua irmã gêmea. O choque no rosto da menina foi palpável. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu em um pequeno ó de surpresa. Por vários segundos ela apenas o encarou, como se tentasse processar a informação. Meu pai, repetiu finalmente, a voz quase inaudível.
E Júlia, minha irmã? Gêmea? Sim, é uma história longa e complicada que um dia vou te contar por completo. Mas o mais importante é isso. Você é minha filha, Manuela. Por isso estou lutando tanto para te manter aqui. Não é por causa da semelhança com Júlia. Não é por pena ou caridade. É porque você é minha filha e seu lugar é aqui. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da menina, silenciosas a princípio. Depois, acompanhadas por soluços que pareciam vir do fundo de sua alma. Antônio a puxou para um abraço, segurando-a firmemente, enquanto anos de abandono, insegurança e solidão eram liberados naquele choro catártico. Eu sempre sonhei, disse ela entre soluços. Sempre sonhei que um dia meu pai me encontraria, que ele não sabia de mim, que quando soubesse viria me buscar. E é exatamente isso que aconteceu, confirmou Antônio, a própria voz embargada. Eu não sabia de você, Manuela. Se soubesse, teria te procurado em cada orfanato do país. Nunca teria deixado você passar um único dia longe de casa. Passaram horas assim, abraçados no sofá, conversando em voz baixa. Antônio contou uma versão simplificada da história, que a mãe biológica de Manuela havia trabalhado em sua casa, que houvera um breve relacionamento, que ela engravidara de gêmeas. Que uma das bebês, Júlia, havia ficado com ele, enquanto Manuela, por razões que ele ainda tentava compreender, acabara no orfanato. E a moça da foto? A que segurava o bebê? Perguntou Manuela, fazendo a conexão. Sim, Lourdes, sua mãe biológica. Onde ela está agora? Não sei, admitiu Antônio. Mas vou descobrir. Você merece conhecê-la, conversar com ela, entender o que aconteceu. À medida que a noite avançava, a exaustão emocional finalmente venceu Manuela, que adormeceu no sofá, a cabeça apoiada no colo de Antônio. Ele a observou dormir, notando cada detalhe de seu rosto, que antes havia atribuído à coincidência, mas que agora reconhecia como herança genética. O formato dos olhos, a curva do queixo, o modo como o lábio inferior era ligeiramente mais cheio que o superior, exatamente como o seu próprio. Quando finalmente a carregou para o quarto, tomou uma decisão. Passou pelo corredor e parou diante da porta trancada. O quarto de Júlia, intocado há 1 ano. Com a chave que sempre carregava, abriu-a. O aroma de lavanda, o perfume favorito de Júlia, ainda pairava levemente no ar. Tudo estava exatamente como no dia do acidente. A cama arrumada com a colcha de estrelas, os livros na estante, as bonecas organizadas por tamanho, as medalhas de balé penduradas na parede. Com cuidado para não acordar Manuela, Antônio a deitou na cama de Júlia. A menina suspirou em seu sono, aconchegando-se nos travesseiros macios, parecendo instintivamente reconhecer um lugar que, de alguma forma, também era seu por direito. Bons sonhos, minha filha, sussurrou ele, depositando um beijo suave em sua testa antes de sair, deixando a porta destrancada pela primeira vez em 1 ano. No corredor, encontrou Dona Zuleide, que observara toda a cena com olhos marejados. O senhor acha que a Júlia aprovaria? Perguntou a governanta, a voz trêmula de emoção. Antônio sorriu, um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Não tenho dúvidas, Zuleide. Na verdade, acredito que, de alguma forma, foi ela quem nos uniu. A manhã da audiência chegou com um céu claro e ensolarado, contrastando com a tensão que pairava sobre Antônio. Ele havia dormido pouco, passando a maior parte da noite revisando documentos com o Dr. Maurício e preparando-se para os possíveis cenários. Quando entrou no quarto que agora pertencia a Manuela, o antigo quarto de Júlia, encontrou a menina já acordada, sentada na cama, observando as fotografias na parede. Bom dia, disse ele suavemente, para não assustá-la. Manuela virou-se, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Ela gostava de balé, comentou apontando para uma foto onde Júlia, com aproximadamente 6 anos, posava orgulhosa em seu tutu rosa. Amava, confirmou Antônio, sentando-se na beirada da cama. Tinha aulas 3 vezes por semana e praticava todos os dias em casa. Transformava a sala em seu palco particular. Eu nunca fiz balé, disse Manuela, uma nota de tristeza em sua voz. No abrigo tínhamos aulas de capoeira 1 vez por mês, quando os voluntários iam lá. Havia uma diferença tão gritante entre as infâncias das 2 meninas, uma cercada de privilégios e oportunidades,
a outra privada das experiências mais básicas que uma criança merece ter. A injustiça da situação fez o coração de Antônio apertar. Você pode aprender agora, se quiser, ofereceu. Ou qualquer outra coisa que te interesse. Música, pintura, esportes. Os olhos de Manuela brilharam por um instante, mas logo uma sombra de preocupação os nublou. E se eles não deixarem eu ficar com você? Na audiência de hoje, a pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Antônio sabia que, apesar dos esforços de seu advogado, nada estava garantido. O sistema de adoção tinha suas regras, e eles haviam feito as coisas fora da ordem correta. Vamos fazer tudo o que pudermos para que isso não aconteça, respondeu, optando pela honestidade em vez de falsas garantias. Dr. Maurício é o melhor advogado da cidade, e temos o teste de DNA a nosso favor. Mas mais importante, ele pegou as mãos pequenas de Manuela entre as suas. Você precisa dizer ao juiz exatamente o que sente, que quer ficar aqui, que se sente segura. E se eles perguntarem sobre a Júlia, sobre eu estar no quarto dela, era uma preocupação válida. Poderia parecer estranho, até mesmo perturbador para quem não conhecia toda a história, que Antônio tivesse colocado Manuela no quarto preservado da filha falecida. Diga a verdade, que eu te contei sobre ela ser sua irmã gêmea e que você se sente conectada a ela de alguma forma, que não é estranho ou assustador, mas reconfortante. Manuela assentiu, processando o conselho. Então, com uma maturidade que frequentemente surpreendia Antônio, perguntou: o que acontece se ganharmos? Eu vou ser sua filha, legalmente? Sim, vou iniciar o processo de adoção imediatamente, ou melhor, de reconhecimento de paternidade, já que biologicamente você já é minha filha. E meu nome vai mudar? Apenas se você quiser. Manuela ficou em silêncio por um momento, pensativa. Eu quero me chamar Manuela Júlia, declarou finalmente, para carregar o nome dela comigo. Está tudo bem? As palavras atingiram Antônio com uma onda de emoção tão intensa que momentaneamente o deixou sem fala. Apenas assentiu, puxando a menina para um abraço que comunicava mais do que qualquer palavra poderia. 2 horas depois, estavam no fórum, aguardando na sala de espera, junto com o Dr. Maurício. Manuela, vestida com um vestido azul marinho simples, mas elegante, que Dona Zuleide havia comprado especialmente para a ocasião, segurava a mão de Antônio com força. Do outro lado da sala, Dona Cecília conversava em voz baixa com um casal bem vestido de meia-idade, a família de Ribeirão Preto, que planejava adotar Manuela. O Dr. Sérgio Mendonça e sua esposa, doutora Heloísa, pareciam exatamente o que suas credenciais sugeriam: educados, prósperos, equilibrados. O tipo de família que qualquer assistente social aprovaria sem hesitação para a adoção. Observando-os, Antônio sentiu uma pontada de dúvida. Poderia oferecer a Manuela uma família completa? Uma mãe, uma vida normal? Como se lesse seus pensamentos, Manuela apertou sua mão e sussurrou: não quero ir com eles. Quero ficar com você. A convicção em sua voz dissipou as dúvidas de Antônio. Qualquer que fosse o resultado hoje, ele lutaria até o fim por sua filha. A audiência em si foi surpreendentemente breve. A juíza, doutora Renata Albuquerque, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes e expressão neutra, ouviu primeiro o Dr. Maurício apresentar o caso. O encontro casual com Manuela, a semelhança notável com a falecida filha de Antônio, o teste de DNA confirmando a paternidade biológica, as evidências do diário de Helena sobre o acordo entre ela e Lourdes. Em seguida, o advogado representando o abrigo e a família Mendonça argumentou que, independentemente da paternidade biológica, Antônio havia ignorado os procedimentos legais, mantendo a menor em sua residência sem autorização, e que a família Mendonça já estava em estágio avançado do processo de adoção, com visitas supervisionadas realizadas e aprovação psicológica obtida. Quando chegou a vez de Manuela falar, a sala inteira pareceu conter a respiração. A menina, tão pequena na cadeira grande diante da juíza, mostrou uma compostura admirável. Eu fugi do abrigo porque não queria ir para Ribeirão Preto, começou ela, a voz clara apesar do nervosismo evidente. Não porque são pessoas ruins, mas porque não sentia que era o certo para mim. Eu sempre senti que estava esperando por algo, alguém.
A juíza assentiu, incentivando-a a continuar. Quando o seu Antônio me encontrou na chuva, senti algo diferente. Não dá para explicar. Era como voltar para casa, mesmo nunca tendo estado lá antes. Manuela fez uma pausa, reunindo os pensamentos. Depois descobrimos que ele é meu pai de verdade, que tenho uma irmã gêmea que não está mais aqui, que tenho um lugar onde pertenço. E como você se sente sobre ficar na casa onde sua irmã viveu? Dormir no quarto dela? Perguntou a juíza gentilmente. No começo achei estranho, mas depois é como se ela estivesse me recebendo, como se tivesse guardado o lugar para mim até eu chegar. Os olhos de Manuela marejaram, mas sua voz permaneceu firme. Eu nunca tive nada meu antes. Nunca tive uma família de verdade. Agora tenho um pai, uma casa e a memória de uma irmã. Por favor, não tire isso de mim. O apelo simples e direto pareceu tocar até mesmo os Mendonça, que trocaram olhares comovidos. A doutora Heloísa discretamente enxugou uma lágrima. Após ouvir todos os envolvidos, incluindo uma breve declaração dos Mendonça expressando seu desejo de adotar Manuela, mas reconhecendo a complexidade inesperada da situação, a juíza retirou-se para deliberar. Os 30 minutos de espera pareceram uma eternidade. Quando a doutora Renata retornou, sua expressão era serena, mas resoluta. Este é um caso sem precedentes em minha carreira, começou ela. Temos de um lado um pai biológico, que desconhecia a existência da filha, descobrindo-a por acaso após uma separação de 8 anos causada por circunstâncias fora de seu controle. Do outro, temos um sistema de adoção que, embora imperfeito, funciona com regras estabelecidas para proteger as crianças e uma família aprovada, pronta para oferecer um lar. A sala permaneceu em silêncio absoluto enquanto a juíza continuava. Considerando o teste de DNA que confirma inequivocamente a paternidade biológica do Sr. Ribeiro, considerando o testemunho eloquente da menor Manuela, expressando seu desejo de permanecer com o pai, considerando as circunstâncias extraordinárias deste caso, que incluem a separação de gêmeas idênticas sem o conhecimento do pai. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Antônio. Decido conceder a guarda provisória da menor Manuela Silveira ao senhor Antônio Ribeiro, com vistas à adoção formal a ser finalizada após o período probatório de 6 meses, com visitas regulares de assistentes sociais. Antônio sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Ao seu lado, Manuela soltou um pequeno suspiro de alívio. Quanto à família Mendonça, continuou a juíza voltando-se para o casal, o tribunal reconhece sua boa-fé e dedicação ao processo de adoção. Recomendo fortemente que o abrigo Santa Esperança priorize seu caso para a adoção de outra criança, se assim desejarem. Para surpresa de todos, o doutor Sérgio Mendonça levantou-se. Meritíssima, se me permite, disse ele, a voz calma e educada. Minha esposa e eu gostaríamos de retirar formalmente qualquer objeção à decisão do tribunal. Viemos aqui hoje preparados para lutar por Manuela, porque acreditávamos que ela precisava de um lar. Agora vemos que ela já o encontrou. Não queremos ser obstáculos à reunião de uma família que foi separada por tanto tempo. O gesto nobre do médico foi recebido com aprovação silenciosa pela sala. A doutora Heloísa acrescentou, com um pequeno sorriso para Manuela. Esperamos apenas que, talvez um dia, possamos conhecê-la melhor, sem pressões ou expectativas. A juíza assentiu, satisfeita com a resolução amigável. Assim será. Caso encerrado. A saída do fórum teve um clima de celebração contida. Dr. Maurício apertou a mão de Antônio com entusiasmo. Dona Zuleide abraçou Manuela, que parecia meio atordoada com a rapidez dos acontecimentos. Para a surpresa de todos, os Mendonça se aproximaram para uma breve despedida. Desejamos toda a felicidade para vocês, disse o Dr. Sérgio, estendendo a mão para Antônio. E se precisarem de alguma coisa, estamos à disposição. Obrigado pela compreensão, respondeu Antônio, genuinamente grato pela ausência de ressentimento. Vocês são pessoas admiráveis. A doutora Heloísa agachou-se para ficar na altura de Manuela. Você tem muita sorte, sabia? Não apenas por encontrar seu pai, mas por ele ser alguém que lutou tanto por você. Eu sei, respondeu Manuela, com uma sabedoria além de sua idade. Espero que vocês encontrem uma criança que precise tanto de vocês quanto eu precisava do meu pai.
O comentário, tão maduro e generoso, provocou sorrisos emocionados. Após a despedida, enquanto caminhavam para o carro, Manuela finalmente verbalizou a pergunta que flutuava em sua mente. Então agora eu sou uma Ribeiro? De verdade? Quase, respondeu Antônio, segurando sua mão. Ainda temos alguns papéis para assinar, algumas visitas de assistentes sociais para receber. Mas essencialmente sim, você é uma Ribeiro. Você sempre foi. No caminho para casa, fizeram uma parada inesperada, numa loja de instrumentos musicais. Manuela olhou confusa para Antônio quando ele estacionou. Júlia tocava violino, explicou ele. E eu sempre me perguntei se era um talento inato ou algo que ela desenvolveu com as aulas. Pensei que talvez você gostaria de experimentar, a menos que prefira balé ou outra coisa. Os olhos de Manuela brilharam de uma maneira que Antônio já começava a reconhecer. Era o mesmo brilho que via nos olhos de Júlia quando ela estava genuinamente entusiasmada com algo. Posso tentar os dois? O violino e o balé? Antônio riu. Um som que havia se tornado mais frequente nos últimos dias. Claro que pode. Podemos tentar tudo o que você quiser. A loja era um mundo novo para Manuela, que nunca havia visto tantos instrumentos reunidos. O vendedor, percebendo o interesse da menina, trouxe um violino de tamanho adequado para ela e mostrou como segurá-lo corretamente. Quando o arco tocou as cordas pela primeira vez, produzindo um som hesitante, mas promissor, algo aconteceu que Antônio jamais esqueceria. Manuela fechou os olhos, uma expressão de pura concentração em seu rosto, exatamente como Júlia fazia. Era mais uma confirmação, como se ainda precisasse, do vínculo profundo que unia as gêmeas, mesmo tendo sido separadas ao nascer, mesmo com uma delas não estando mais presente. Saíram da loja com um violino novo, partituras para iniciantes e a promessa de começar aulas na semana seguinte. No caminho de volta, pararam em uma sorveteria. Outra experiência nova para Manuela, que nunca havia tido a oportunidade de escolher entre tantos sabores diferentes. Morango, decidiu ela finalmente, após longos minutos de deliberação. E chocolate também. Júlia sempre pedia exatamente isso, comentou Antônio, surpreso mais uma vez com as coincidências que pareciam se acumular. Morango e chocolate. Manuela lambeu o sorvete pensativamente. Você acha que é porque somos gêmeas? Que gostamos das mesmas coisas? Talvez, respondeu Antônio. Mas também é possível que sejam apenas coincidências. Você vai descobrir suas próprias preferências, Manuela. Algumas podem ser iguais às dela, outras serão só suas. A menina assentiu, satisfeita com a resposta. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela após alguns momentos. Claro. Quando vamos procurar minha mãe? A Lourdes? A pergunta pegou Antônio desprevenido, embora soubesse que eventualmente surgiria. A verdade era que já havia contratado um investigador particular para localizar Lourdes, mas não tinha certeza de quando, ou se, teriam sucesso. Já comecei a procurá-la, respondeu honestamente. Mas pode levar tempo. Faz muitos anos que ela desapareceu. E se ela não quiser me ver? A insegurança na voz de Manuela era palpável. Então, respeitaremos sua decisão, disse Antônio suavemente. Mas você sempre terá a mim. Sempre. De volta ao casarão, encontraram uma surpresa esperando por eles. Sebastião, o motorista, e sua esposa Marlene haviam preparado uma pequena celebração. Havia uma faixa improvisada dizendo: "Bem-vinda à família, Manuela." Um bolo simples, mas bonito, e até mesmo alguns balões coloridos. Dona Zuleide nos contou a novidade, explicou Sebastião, normalmente tão sério e reservado, agora com um sorriso genuíno. Queríamos fazer algo especial. Manuela ficou visivelmente emocionada com o gesto. Para uma criança que crescera institucionalizada, sem celebrações individuais, aquele simples reconhecimento era profundamente significativo. A pequena festa informal se estendeu pela tarde, com risos e conversas leves. Antônio observava Manuela interagindo com Dona Zuleide, Sebastião e Marlene, seu primeiro círculo familiar além dele próprio, e sentia uma mistura de alegria e melancolia. Quanta coisa ela havia perdido! Quantos aniversários sem festa, quantas noites sem uma história antes de dormir, quantos arranhões sem um beijo para sarar. Mais tarde, enquanto ajudava Manuela a se preparar para dormir, ela fez um pedido inesperado.
Pode me contar uma história sobre a Júlia, como ela era, do que ela gostava? Antônio sentou-se na beirada da cama, pensativo. Por um ano inteiro falar sobre Júlia havia sido quase impossível. A dor ainda muito recente, muito crua. Mas agora, com Manuela olhando para ele com expectativa, descobriu que as palavras vinham naturalmente. Júlia era radiante, começou ele. Tinha uma energia que iluminava qualquer ambiente. Falava pelos cotovelos desde pequena, fazia amizade com todo mundo. Até com o carteiro, que parava especialmente para conversar com ela todas as manhãs. Enquanto contava a história sobre a infância de Júlia, a vez que pintou as paredes do quarto com canetinhas coloridas, o dia em que decidiu que seria astronauta e construiu um foguete com caixas de papelão, sua obsessão por livros sobre dinossauros, Antônio percebeu que estava sorrindo. Que lembrar de Júlia agora trazia não apenas dor, mas também uma doçura reconfortante. Manuela ouvia fascinada, rindo nos momentos certos, fazendo perguntas, absorvendo cada detalhe sobre a irmã que nunca conhecera. Havia uma fome em seus olhos, fome de conexão, de história, de pertencimento. Ela parecia incrível, disse Manuela, quando Antônio finalmente parou, a voz rouca de tanto falar. Queria ter conhecido ela. Ela teria te adorado, respondeu Antônio com certeza. Sempre pediu uma irmã. Sempre. Quando Manuela finalmente adormeceu, Antônio permaneceu ao seu lado por um longo tempo, observando seu rosto relaxado no sono. A semelhança com Júlia era inegável, mas agora ele começava a notar também as pequenas diferenças. Manuela tinha um pequeno sinal próximo à orelha direita que Júlia não tinha. Seu nariz era um pouquinho mais afilado. Seu cabelo tendia a formar cachos nas pontas, enquanto o de Júlia era perfeitamente liso. 6 meses se passaram desde a audiência, que havia mudado para sempre a vida de Antônio e Manuela. O casarão do Jardim Europa, antes mergulhado em silêncio e luto, agora pulsava com uma energia renovada. As janelas permaneciam abertas, deixando entrar a luz do sol e a brisa. O jardim, completamente restaurado, exibia canteiros coloridos, onde flores de todas as espécies cresciam sob os cuidados atentos de Manuela. A transformação não se limitava ao espaço físico. Antônio, outrora uma figura sombria consumida pela dor, agora se movia com uma leveza há muito esquecida. Seu rosto, antes marcado apenas pelo sofrimento, agora frequentemente se abria em sorrisos. Na empresa, funcionários comentavam sobre a mudança radical do chefe, como ele agora fazia questão de estar em casa na hora do jantar, como às vezes saía mais cedo para assistir às apresentações de violino ou balé da filha. E Manuela, a menina tímida e desconfiada que havia chegado encharcada pela chuva, florescia a cada dia. Seu corpo, antes magro pela alimentação inadequada do orfanato, ganhava formas saudáveis. Suas habilidades sociais, desenvolvidas na escola particular onde Antônio a matriculara, surpreendiam a todos. Sua aptidão para a música revelou-se notável. Em apenas 6 meses de aulas de violino, já tocava peças que normalmente levariam 1 ano para dominar. Naquela manhã de sábado específica, uma data importante se aproximava, o aniversário de 1 ano, desde o dia em que Antônio encontrara Manuela na chuva, o dia que agora chamavam de seu segundo nascimento. Para celebrar, haviam planejado um dia especial, começando com um café da manhã elaborado preparado por Dona Zuleide. "Bom dia, pai", chamou Manuela, entrando na cozinha já vestida, os cabelos presos em uma trança elaborada que havia aprendido a fazer sozinha. O termo pai, que inicialmente soava estranho para ambos, agora fluía naturalmente. Antônio sentia um calor no peito cada vez que o ouvia, uma confirmação sonora do vínculo que se fortalecia dia após dia. "Bom dia, filha", respondeu ele, erguendo os olhos do jornal. "Pronta para nosso dia especial?" Manuela assentiu entusiasticamente, sentando-se à mesa onde um festim matinal os aguardava. Frutas frescas, pães de queijo, bolo de laranja, sucos, café, chocolate quente. "A professora Cecília disse que estou pronta para tocar na apresentação de fim de ano", anunciou ela, enquanto se servia de suco de laranja. "Vou fazer um solo de Primavera de Vivaldi." "Isso é maravilhoso, Manu", exclamou Antônio, genuinamente impressionado. "É uma peça difícil."
Eu pratico todos os dias, mesmo quando você não está em casa, confessou ela com um pequeno sorriso orgulhoso. Quero que seja perfeito. O comentário fez Antônio refletir sobre como Manuela, apesar de todo o carinho e segurança que agora recebia, ainda carregava certos traços de sua vida anterior. A necessidade de provar seu valor, o medo subconsciente de não ser suficiente. Estavam trabalhando nisso nas sessões de terapia familiar que haviam iniciado, parte do acordo com o juizado de menores para finalizar a adoção. Vai ser perfeito porque é você tocando, disse ele, alcançando a mão da filha sobre a mesa. Não porque não tem erros, mas porque vem do seu coração. O sorriso de Manuela se alargou, seus olhos, tão parecidos com os de Júlia, brilhando com a validação. Após o café da manhã, seguiram para o primeiro evento do dia, uma visita ao cemitério. Era algo que Manuela havia pedido especificamente, querendo levar flores para a irmã no aniversário de seu próprio reencontro com a família. Antônio, inicialmente hesitante, acabou concordando. A psicóloga havia explicado que esse tipo de ritual poderia ser importante para Manuela processar a complexa relação com a irmã que nunca conhecera. No cemitério, o contraste com a visita anterior de Antônio, aquela fatídica manhã chuvosa em que encontrara Manuela, não poderia ser maior. O dia estava ensolarado, o céu de um azul quase impossível. Manuela caminhava ao seu lado segurando um buquê de girassóis que ela mesma havia colhido do jardim. Diante da lápide simples, Manuela soltou a mão do pai e deu um passo à frente, colocando-se diretamente em frente à inscrição. Oi, Júlia, disse ela em voz baixa, mas firme. Sou eu, a Manuela, sua irmã. Antônio permaneceu um pouco afastado, dando à filha o espaço que ela parecia precisar para este momento íntimo. Trouxe seus girassóis favoritos, continuou ela, depositando o buquê sobre o mármore. O pai me contou que você dizia que eles são como pequenos sóis. Eu também sempre achei isso, mesmo antes de saber sobre você. A naturalidade com que Manuela falava com a irmã ausente comoveu Antônio profundamente. Não havia constrangimento, apenas uma conexão pura e honesta. Estou aprendendo violino agora, e balé também. O pai disse que você adorava dançar. Ela fez uma pequena pausa, ajeitando os girassóis para que ficassem perfeitamente distribuídos. Às vezes fico pensando como seria se estivéssemos juntas, se teríamos gostos parecidos, se brigaríamos por brinquedos, se trocaríamos de lugar para confundir os professores como aquelas gêmeas do filme que o pai me mostrou. Outra pausa, mais longa desta vez. Queria que você estivesse aqui, mas também queria te agradecer. Sua voz embargou levemente. O pai diz que, de algum jeito, foi você quem nos uniu. Que foi você quem fez ele parar o carro naquele dia, quando eu estava na chuva. Então, obrigada por me trazer para casa. Com um último toque gentil na lápide, Manuela se afastou, voltando para junto de Antônio, que mal conseguia conter a emoção. Você acha que ela ouviu? Perguntou a menina, pegando novamente a mão do pai. Tenho certeza que sim, respondeu ele, a voz rouca. O restante do dia transcorreu em um ritmo alegre. Visitaram o Parque Ibirapuera, onde alugaram bicicletas e pedalaram ao redor do lago. Almoçaram em um restaurante que servia comida mineira. Manuela havia desenvolvido uma paixão por pão de queijo e tutu de feijão. À tarde, foram ao shopping, onde Antônio deixou que a filha escolhesse um presente especial para comemorar a data. Para sua surpresa, em vez de se dirigir às lojas de brinquedos ou roupas, Manuela o puxou para uma joalheria. Quero algo que dure para sempre, explicou ela diante de seu olhar questionador. Algo que eu possa guardar mesmo quando for adulta, para lembrar deste dia. Dentro da loja elegante, Manuela examinou as vitrines com atenção deliberada, até que seus olhos pousaram em um item específico, um delicado pingente em forma de girassol, em ouro amarelo com pequenos detalhes em diamantes. Este, disse ela com certeza, é perfeito. O preço era considerável, mas Antônio não hesitou. Concordava com a escolha. Era de fato perfeito. Enquanto a vendedora embalava o presente, Manuela perguntou se poderiam comprar outro igual. Para que 2 iguais? Perguntou Antônio, curioso. Um para mim e um para colocar junto à foto da Júlia, explicou ela, como se fosse óbvio. Assim temos a mesma coisa, mesmo estando separadas. O gesto tocou Antônio tão profundamente
que ele precisou virar o rosto por um momento para que Manuela não visse as lágrimas que se formavam em seus olhos. A sensibilidade desta criança, sua capacidade de estabelecer conexões significativas, mesmo com alguém que nunca conhecera, era extraordinária. Quando retornaram ao casarão no final da tarde, foram recebidos por outra surpresa. Sebastião aguardava na entrada, mais formal que o habitual, segurando um envelope. "Chegou hoje, seu Antônio. Mensageiro disse que era urgente." Antônio pegou o envelope, notando o timbre do escritório do investigador particular que havia contratado para localizar Lourdes. Seu coração acelerou. "Você encontrou minha mãe?" perguntou Manuela, percebendo imediatamente a importância da correspondência. "Talvez", respondeu Antônio, conduzindo-a para dentro. "Vamos ler juntos." Na sala de estar, sentaram-se lado a lado no sofá, enquanto Antônio abria o envelope. Dentro havia um relatório detalhado e algumas fotografias. As primeiras linhas confirmavam: localizada Maria de Lourdes Oliveira, 43 anos, residindo atualmente em Campinas, SP. "Ela está viva!" exclamou Manuela, sua voz uma mistura de alívio e ansiedade. "E não mora tão longe." Antônio continuou lendo silenciosamente, absorvendo os detalhes. Lourdes trabalhava como enfermeira em um hospital público de Campinas, tendo voltado a estudar após deixar São Paulo. Vivia modestamente em um pequeno apartamento, sozinha. Não havia se casado nem tido outros filhos. As fotografias mostravam uma mulher mais velha que a da lembrança de Antônio, mas ainda reconhecível. Os mesmos olhos escuros, os mesmos cabelos negros agora com fios grisalhos. Havia uma seriedade em seu rosto, uma dignidade que ele não associava à jovem empregada que conhecera tantos anos atrás. "Ela parece triste", comentou Manuela, observando uma das fotos onde Lourdes caminhava sozinha na rua, carregando sacolas de compras. Antônio não podia discordar. Havia uma aura de solidão na mulher das fotografias, um peso que parecia acompanhá-la. "O que fazemos agora?" perguntou Manuela, olhando para o pai com expectativa. "Vamos visitá-la?" Era a pergunta de $1 milhão. Antônio havia encontrado Lourdes, mas e agora? O que diria a ela? Como explicaria a Manuela os eventos complexos e moralmente ambíguos que haviam resultado em sua separação? E mais importante, como Lourdes reagiria? "Acho que precisamos ir com calma", respondeu finalmente. "Primeiro vou tentar entrar em contato com ela, explicar a situação, perguntar se ela quer nos encontrar. E se ela disser não?" A insegurança na voz de Manuela era palpável. "Então respeitaremos sua decisão", disse Antônio suavemente. "Mas você precisa estar preparada para essa possibilidade, Manu. Às vezes, as pessoas carregam dores que não conseguem enfrentar." Manuela assentiu, pensativa, estudando novamente a foto da mãe biológica. "Acho que ela vai dizer sim", declarou com uma convicção surpreendente. "Ela parece triste porque está sozinha. Nós também estávamos tristes e sozinhos antes de nos encontrarmos." A sabedoria simples da observação deixou Antônio sem palavras. Naquela noite, após Manuela adormecer, ele sentou-se em seu escritório e escreveu uma carta para Lourdes. Começou e recomeçou várias vezes, lutando para encontrar as palavras certas para uma situação tão extraordinária. Finalmente, optou pela honestidade direta. "Lourdes, talvez você se surpreenda ao receber esta carta depois de tantos anos. Sou Antônio Ribeiro, para quem você trabalhou brevemente em 2016-2017. Escrevo porque, por um extraordinário acaso do destino, encontrei Manuela, nossa filha. Sim, eu sei a verdade agora. Sei sobre as gêmeas, sobre o acordo com Helena, sobre tudo. Manuela estava em um orfanato em São Paulo. Ela agora vive comigo e foi legalmente reconhecida como minha filha. Júlia, a gêmea que ficou conosco, infelizmente nos deixou há pouco mais de um ano. Não escrevo com acusações ou ressentimentos. A vida já impôs suas próprias consequências às escolhas que todos nós fizemos. Escrevo porque Manuela gostaria de conhecer a mãe, e porque acredito que você talvez queira conhecer a filha. Se estiver disposta a um encontro, por favor, entre em contato pelo número abaixo. Se preferir não responder, também compreenderei e respeitarei sua decisão. Antônio Ribeiro. Releu a carta várias vezes, antes de finalmente colocá-la em um envelope. Amanhã a enviaria por mensageiro, junto com uma das fotos recentes de Manuela.
E então, esperariam. 3 dias depois, enquanto Antônio trabalhava em seu escritório em casa, o telefone tocou. A voz do outro lado era hesitante, mais grave do que lembrava, mas inconfundível. Antônio? É Lourdes. A conversa foi breve, emocionalmente carregada. Lourdes contou sua versão da história, como após deixar São Paulo com o dinheiro de Helena, tentara criar Manuela sozinha, lutando contra a depressão pós-parto e dificuldades financeiras. Como, em um momento de desespero extremo, deixara a bebê no orfanato, convencida de que não poderia oferecer a vida que a filha merecia. Como passara anos tentando se reconstruir, tornar-se alguém melhor, com a vaga esperança de um dia poder reivindicar a filha, apenas para descobrir, ao retornar ao orfanato anos depois, que Manuela havia sido classificada como abandono definitivo, sem registro de filiação. Achei que a tinha perdido para sempre, disse Lourdes, a voz embargada. Quando recebi sua carta, foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance que eu não mereço. Todos merecemos segundas chances, Lourdes, respondeu Antônio, surpreso com a própria ausência de raiva, especialmente quando há uma criança envolvida que só tem a ganhar com isso. Combinaram um encontro para o final de semana seguinte. Lourdes viria a São Paulo e eles se encontrariam em um lugar neutro, um café tranquilo no Jardim Paulista, onde poderiam conversar com privacidade. Quando Antônio contou a Manuela sobre a ligação, a menina oscilou entre empolgação e nervosismo. E se ela não gostar de mim? Perguntou, dando voz ao seu maior medo. Impossível, garantiu Antônio. Ela já te ama, Manu. Só não sabia como mostrar isso antes. No dia do encontro, Manuela acordou ao amanhecer, incapaz de continuar dormindo devido à ansiedade. Passou 1 hora escolhendo a roupa perfeita, optando finalmente por um vestido amarelo simples, porque girassóis são amarelos, e girassóis fazem as pessoas felizes. O pingente de girassol, presente do aniversário de alguns dias atrás, completava o visual. Antônio a observava com um misto de orgulho e preocupação. Temia que Manuela estivesse criando expectativas demais para este encontro. Tentara prepará-la para todas as possibilidades, que Lourdes poderia estar emocionalmente distante, que poderia ser desconfortável no início, e relacionamentos levam tempo para se construir. Lembre-se, disse ele enquanto dirigiam para o café, não importa o que aconteça hoje, você tem um lar e uma família que te ama incondicionalmente. Manuela assentiu, apertando o pingente de girassol como um talismã. O café era acolhedor e discreto, com mesas afastadas o suficiente para permitir conversas privadas. Antônio havia reservado um espaço no fundo, próximo a uma janela que dava para um pequeno jardim. Chegaram 15 minutos antes do combinado, a pedido de Manuela, que queria estar pronta quando ela chegasse. Às 10 horas em ponto, a porta do café se abriu e Lourdes entrou. Estava vestida simplesmente com calça jeans e uma blusa azul marinho, os cabelos presos em um coque baixo. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem Antônio e então, inevitavelmente, Manuela. O tempo pareceu congelar naquele momento. Mãe e filha, separadas por 8 anos, finalmente frente a frente. Lourdes levou a mão à boca, como se tentasse conter um soluço. Manuela, que segundos antes segurava firmemente a mão de Antônio, soltou-se e, sem hesitação, correu em direção à mãe. O abraço que se seguiu, Lourdes ajoelhada no chão do café, envolvendo Manuela com braços trêmulos, ambas chorando abertamente, foi de uma intensidade que comoveu até mesmo os desconhecidos ao redor. Antônio permaneceu à distância, dando a elas este momento que pertencia exclusivamente às duas. Quando finalmente se separaram, Lourdes segurou o rosto de Manuela entre as mãos, estudando cada detalhe, como se tentasse recuperar todos os anos perdidos em um único olhar. Você é ainda mais linda do que nas fotos, disse ela, a voz embargada. Tão perfeita. Você também é bonita, respondeu Manuela com a sinceridade direta das crianças. Tem os seus olhos. Lourdes assentiu, incapaz de falar por um momento. Sim, tem. E o sorriso do seu pai. A menção a Antônio pareceu lembrá-las de sua presença. Lourdes ergueu os olhos, encontrando o olhar dele sobre a cena. Havia tanto a ser dito entre eles, explicações, desculpas, perdões, mas naquele momento, tudo o que importava era a criança entre eles. Os 3 sentaram-se à mesa reservada, inicialmente envolvidos em uma conversa hesitante,
cautelosa. Lourdes perguntou sobre a escola de Manuela, sobre suas aulas de violino e balé. Manuela, por sua vez, queria saber tudo sobre a mãe, onde morava, o que fazia, se tinha um gato. Sim, tinha, chamado Romeu. Gradualmente, à medida que o gelo inicial se derretia, a conversa fluiu para temas mais profundos. Com sensibilidade, mas sem condescendência, Antônio e Lourdes explicaram a Manuela as circunstâncias de seu nascimento e separação, em termos que uma criança de 8 anos poderia compreender. Eu era muito jovem e assustada, explicou Lourdes, segurando as mãos de Manuela sobre a mesa. Achei que estava fazendo o melhor para você, ao deixá-la no abrigo. Foi o maior erro da minha vida, e passei cada dia desde então me arrependendo. Mas agora nos encontramos, disse Manuela, com a extraordinária capacidade de perdão que as crianças possuem. E podemos ser uma família, certo? A pergunta pairou no ar, carregada de esperança e expectativa. Antônio e Lourdes trocaram olhares. Havia muito a ser discutido, muitos detalhes a serem resolvidos. Mas naquele momento, diante do olhar esperançoso de Manuela, havia apenas uma resposta possível. Sim, respondeu Antônio. De um jeito diferente, talvez. Mas uma família. Eu gostaria muito de fazer parte da sua vida, Manuela, acrescentou Lourdes cautelosa. Se você quiser. Podemos começar devagar, nos conhecer melhor. Eu quero, afirmou Manuela com convicção. Então, pegando a mão de Lourdes e a de Antônio, juntou-as sobre a mesa em um gesto simbólico. Vocês dois são meus pais. E em algum lugar Júlia também está com a gente. A sabedoria simples e profunda daquela criança, que havia conhecido tanto sofrimento e ainda assim mantinha um coração tão aberto, comoveu profundamente tanto Antônio quanto Lourdes. Em um gesto espontâneo, os três se abraçaram formando um círculo que, embora incompleto pela ausência física de Júlia, era perfeito à sua própria maneira. 3 meses depois, o casarão do Jardim Europa recebeu uma pequena celebração, a finalização oficial da adoção de Manuela. O juiz havia aprovado não apenas o reconhecimento de paternidade de Antônio, mas também o reconhecimento de maternidade de Lourdes, que agora aparecia nos documentos oficiais, como mãe biológica de Manuela Júlia Ribeiro Oliveira, o nome completo escolhido pela própria menina. Lourdes, que continuava morando e trabalhando em Campinas, visitava a filha todos os finais de semana. O relacionamento entre ela e Antônio, inicialmente tenso pela história compartilhada, gradualmente evoluíra para um respeito mútuo baseado no amor que ambos sentiam por Manuela. Não eram um casal romântico, e provavelmente nunca seriam, mas haviam encontrado uma forma de coparentalidade que funcionava para todos. Naquela tarde especial, após a pequena cerimônia no fórum, reuniram-se no jardim da mansão, onde os girassóis plantados por Manuela haviam crescido fortes e vibrantes, suas faces douradas voltadas para o sol. A menina corria entre eles rindo enquanto Antônio e Lourdes observavam, lado a lado. "Você acha que ela vai ficar bem?" perguntou Lourdes, a preocupação materna evidente em sua voz. Com tudo isso, a história das gêmeas, a perda da irmã que nunca conheceu, Antônio observou a filha, saudável, feliz, adaptando-se à sua nova realidade com uma resiliência surpreendente. Seus olhos se desviaram brevemente para a foto de Júlia, que agora ficava permanentemente no jardim, ao lado dos girassóis, com o segundo pingente dourado pendurado na moldura. "Acho que ela vai mais que bem", respondeu finalmente. "Acho que ela vai ser extraordinária." Manuela se aproximou correndo, um girassol particularmente bonito nas mãos. "Olha, pai, mãe, este é o maior que já cresceu aqui." "É lindo, filha", respondeu Lourdes, abaixando-se para admirar a flor. "Vou colocar no vaso perto da foto da Júlia", decidiu Manuela, para ela ver também. Enquanto a observavam se afastar para cumprir sua missão, Antônio refletiu sobre as estranhas reviravoltas do destino. Como uma tragédia, a perda de Júlia havia aberto caminho para um reencontro que nunca deveria ter sido necessário. Como uma oração desesperada por pão havia resultado em uma família restaurada. O jardim, antes abandonado como o coração de Antônio, agora florescia novamente. As risadas de Manuela ecoavam pelos mesmos espaços onde Júlia brincara. Era diferente, sim. Nada poderia substituir o que havia sido perdido, mas era também belo à sua própria maneira,
como um quadro restaurado que, embora modificado, preserva a essência original. E no centro de tudo estavam os girassóis, aquelas flores resilientes que sempre se voltam para o sol, não importa quão escuro tenha sido o dia anterior. Símbolos perfeitos para esta família, que após tantas separações e dores, finalmente encontrava seu caminho de volta à luz. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo, tingindo o céu de tons dourados que rivalizavam com os girassóis do jardim, Antônio sentiu uma certeza profunda e reconfortante. A vida, com todas as suas complexidades e reviravoltas, havia encontrado um jeito de corrigir a si mesma. E neste momento perfeito, com sua filha correndo pelo jardim e o fantasma gentil de Júlia pairando como uma bênção sobre todos eles, ele finalmente sentiu paz.